Aqui que nós paramos. Muito bem, estão vendo o slide, pessoal? Estou vendo. Joia. Então vamos lá. Na nossa última aula, né, menino? Opa, peraí. Tá gravando já? Coloquei para gravar? Peraí. Agora fiquei na dúvida aqui. Tá aparecendo? Não, tá gravando sim. Muito bem. Então, pessoal, na nossa última aula, nós falamos de uma série de contas retificadoras, contas essas que geralmente colocam os alunos aí em situação difícil na hora, né, de preparar ali, né, uma prova de concurso, uma questão aí da prova, por exemplo, o próprio exame do CRC, entre outros, né? Até deixando aqui claro aqui para vocês, esse final de semana era para ter tido um exame do Conselho Regional de Contabilidade. Foi um tremendo fiasco, porque a empresa, né, responsável aí pelo exame falhou e não conseguiu colocar, disse que foi um ataque hacker e tal. Aqui eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento se foi ou não foi, né? Mas o fato concreto é que quem dependia do exame para iniciar sua vida profissional, né, porque vocês só podem iniciar a vida profissional de vocês na área contábil, em tese, né, do ponto de vista assumindo responsabilidades, a partir do momento em que vocês têm o CRC, né? Então não foi possível. Então, como a gente disse naquela aula, né, a depreciação, ela é um conceito, né, voltado para quê? Ela é um gasto, a deterioração, né, de um determinado bem, geralmente os bens do imobilizado, né? Então a gente geralmente diz que a deterioração é o quê? É a perda de valor de um determinado bem do imobilizado, principalmente do imobilizado, né? Então, nós verificamos que existe uma tabela instituída pela própria Receita Federal que determina as taxas de depreciação anual, os percentuais totalmente devidos, né? Nós verificamos que essa depreciação ela está relacionada com o tempo de vida útil do bem, né? Então, por exemplo, se você pegar imóveis e benfeitorias de imóveis, elas têm 25 anos para depreciar. Se você pegar, por exemplo, já um computador, ela deprecia em 5 anos, 20% ao ano, né? Se você pegar ou é 25, agora fiquei na dúvida, um ou outro. Se você pegar, por exemplo, uma motocicleta, essa sim é 25% ao ano, em 4 anos o bem está totalmente depreciado. Então nós vimos as diversas questões. Nós verificamos ainda, como está aqui na tela, que a depreciação ela tem uma taxa de ela tem um percentual, a taxa de depreciação ela é anual. Todavia, a depreciação, como os fatores relacionados à despesa e receita, eles ocorrem de acordo com o quê, pessoal? Eles vão ocorrer de acordo com o regime de competência, ou seja, de acordo com o fato gerador. Então, eu não posso pegar ali no mês de janeiro e calcular 10%. Eu não posso pegar lá em dezembro e jogar 10%. Eu tenho que diluir esses 10%, no caso aqui, né, que é a depreciação de móveis e utensílios, você tem que pegar esses 10% e colocar uma taxa mensal, né? Então, todos os meses tem ali, digamos, a cota, né, que é o que a gente chama de depreciação linear ou depreciação por cotas. Todos os meses vai ocorrer ali uma taxa, um percentual de depreciação, conforme nós vimos, né? Então tem aqui, ó, móveis e utensílios, depreciação acumulada de móveis e utensílios e a despesa com depreciação. Como é que você faz? Quando você adquire, né, ali o bem móvel, no caso, né? Então tá aqui, olha só, móveis e utensílios, eu comprei ele 10 mil. Quando ele vai sofrendo essa depreciação mensal, eu vou lançando aqui, né, a título de crédito na mesma conta no ativo imobilizado? Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que criar uma conta retificadora que ganhará o nome de
depreciação acumulada de móveis e utensílios. Ela é uma conta retificadora. Por ser conta retificadora, nós vimos na última que ela tem o quê, pessoal? Elas têm o quê? Natureza contrária ao grupo, né? Então, ela vai ter sinal negativo na hora do balanço, ou seja, ela tem por objetivo retificar, corrigir, ajustar aquele valor ali na hora de você montar a estrutura do balanço patrimonial. Então, nesse caso, quando você lança um valor de depreciação, ela entra a título de crédito, né? As contas do ativo têm natureza devedora, mas as retificadoras do ativo, elas entram com saldo credor. Por quê? Porque a contrapartida é o lançamento mensal da despesa com depreciação, que é uma conta lá de resultado, onde nós vamos lançar a título de débito o referido valor. Então, está aqui o débito com depreciação ajustando, né, a título de conta retificadora do ativo imobilizado e a despesa com depreciação lá na conta de resultado, que vai reduzir o lucro, né? Então, nós tratamos disso, nós explicamos claramente algumas das contas e finalizamos aqui. Hoje, na nossa aula, nós vamos mostrar outras que também são importantes. Por exemplo, a conta de provisão de devedores duvidosos, né? Que é também um valor ali muito importante que a gente deve estar fazendo o devido lançamento. E como é que nós vamos fazê-lo, né? Ela tem por objetivo retificar as contas do ativo circulante e do não circulante. Né? Então, os meninos que estão tendo aula, por exemplo, comigo de planejamento orçamentário, eles estão vendo lá que na hora que você vai projetar os recebimentos de caixa, toda e qualquer empresa, exceto raríssimas exceções, ela faz ali um lançamento contabilmente adequado, contabilmente devido, que é o quê? Projetar um determinado volume de contas a receber que ela não vai receber. Então, é aquele cliente que não paga, é aquele cliente que depois ela vai ter que fazer cobrança judicial. Então, tem esse tipo de situação. Esse aqui, da provisão de devedores duvidosos, nesse caso aqui, né? Ela vai, então, o quê, gente? Retificar a conta do cliente, porque os clientes são os valores que eu tenho a receber, seja no curto prazo, lançados no ativo circulante, seja do longo prazo, lançados no ativo não circulante, tá certo? Então, eu tenho essas duas possibilidades aqui, tá certo? Então, se os clientes são as vendas a prazo, e eu sei que uma quantidade desses valores eu estou inclinado a não receber ou coisa do tipo, eu faço um lançamento de uma conta retificadora, lançando essa provisão de devedores duvidosos, de devedores que provavelmente eu não vou receber. Então, conforme eu coloquei embaixo, vocês podem acompanhar na tela, eu coloquei a questão do ponto de vista da contabilidade financeira e empresarial e coloquei do ponto de vista gerencial. Gerencial, a pessoa vai fazer o lançamento com os números aos quais ela realmente acredita. Então, ela pega com base no ano anterior, geralmente ela fala, olha, geralmente 2% do meu faturamento eu costumo tomar cano, 1%, né? Os bancos usam isso, para vocês terem ideia, os bancos usam isso até como um rating muito importante, né? Para análise das contas bancárias, né? Então, essa é a finalidade gerencial. Então, você usa isso para fins de planejamento orçamentário, para calcular aquele dinheiro que você, em tese, não pode contar, que não vai entrar no caixa da sua empresa. Gente, por que, professor, que não vai entrar no caixa? Porque a gente já explicou agora há pouco também, já acabei de falar. Nem tudo que você vende a prazo você recebe. Às vezes você tem ali um percentual, que é o que a gente chama de percentual de cano, né? Que a gente literalmente não vai receber, vai ter que entrar por meio judicial e outras formas aí de cobrança, tá certo? Já a contabilidade financeira e empresarial, que é aquela que cuida de fato do processo contábil, corretamente devido, né? Essa sim vai ter regras, as quais depois vocês vão estar aprendendo isso em contabilidade intermediária e avançada, onde vocês vão ver os CPCs específicos, né? Para fins o quê? De como se dá essa mensuração, como se dá literalmente o cálculo de provisão, tá? Muito bem. Então, olha aqui o que a gente disse, né? No caso
da contabilidade financeira, a ideia é literalmente você apurar o resultado. Por quê? Porque se você tomar um cano do cliente, é um prejuízo que você vai tomar. Esse prejuízo, ele literalmente, com base em critérios aqui, né, igual coloquei do RIR, Regulamento do Imposto de Renda, você vai estar fazendo o lançamento adequado conforme normas e regras, descontando, abatendo esse eventual prejuízo do seu lucro. Isso é importante porque ali, literal, vai impactar também nos cálculos de imposto de renda e contribuição social. Então, é um número importante para o governo. Então, você tem que ter isso tudo muito bem explicitado, detalhado, né? A própria LOA vai fazer os ajustes adequados, né? A LOA não, perdão, a LALUR, que é o Livro de Apuração do Lucro Real, tá certo? Muito bem. Já gerencial são os aspectos que eu citei para vocês, voltado para tomada de decisão, montagem do planejamento orçamentário, definição da política de crédito da empresa, entre outros, tá bom? Então, aqui para nós é o que interessa. Opa, peraí que alguma coisa desconfigurou aqui. Só um segundo. O microfone abriu aí, tá quebrando tudo. O que aconteceu? Ó, tem alguém assistindo a aula minha no meio de uma resenha aí, hein? Vontade de descobrir quem é, rapaz. Quem é que tá vendo minha aula aí no meio de um bate-papo de boteco, hein? Olha só, pessoal. Então, como eu disse para vocês, você vai lançar, né, a conta retificadora, um exemplo, né, contabilização de R$ 1.000 para devedores duvidosos do cliente no ativo circulante e não circulante, né? Então, por exemplo, os devedores duvidosos do ativo circulante é uma conta que vem exatamente abaixo da conta clientes. Então, vem lá, ó, uma retificadora, que no caso é a conta aqui do ativo circulante. Então, vejam que nós não lançamos a título de débito, nós lançamos a título de crédito no ativo circulante, ou seja, uma conta que vai retificar o valor clientes. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho lá R$ 90.000 de conta cliente, significa que eu tenho R$ 90.000 para receber no curto prazo, se for uma conta do ativo circulante. Se eu tenho um lançamento de provisão de devedores duvidosos no valor de R$ 1.000, o que significa? Eu estou lançando, eu estou informando que desses R$ 90.000 que eu tenho lá para receber, eu provavelmente só receberei o quê? 89 mil, porque esses R$ 1.000 retificam o saldo da conta cliente, né? Então tá aqui, ó. Então tem um lançamento aqui de crédito e o lançamento, né? A contrapartida desse lançamento é um débito que a gente lança na conta de despesa com devedores duvidosos a título de débito, né? Porque é uma conta de resultado, é uma despesa, né? Que vai o quê, pessoal? Reduzir os lucros, reduzir o resultado organizacional. E se eu tiver a mesma conta no meu ativo não circulante? Ora, mesma coisa, né? A diferença é que aqui está lançado lá no realizável a longo prazo, os clientes de longo prazo, já explicamos isso aqui, que na maior parte das empresas não existe clientes de longo prazo, né? Porque a maior parte das operações de venda para os clientes é tudo ali de curto prazo, são contas que vão se encerrar até o final do exercício seguinte, conforme nós já discutimos aqui o conceito, né, de curto prazo e circulante, e longo prazo não circulante, né? Então você lança lá a retificadora do mesmo e lança lá a provisão de devedores duvidosos, tá? Deixando claro que esse lançamento aqui é pouco comum, tá? É pouco comum. Todavia, se você pegar aqui um balanço patrimonial bancário, que aí os caras fazem empréstimo longo prazo nessa perspectiva, aí pode acontecer sim. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Perguntas, dúvidas? Muito bem, então vamos continuar.
Muito bem, pessoal. Eu trouxe essa questão de operações com mercadorias. Acredito que vocês já tenham visto isso aí em contabilidade introdutória, contabilidade básica, mas eu acho que é sempre importante a gente comentar isso aqui. Muito bem. Nós vamos ter dois tipos de custos nas empresas, né? A gente vai ter o tipo do quê? O custo de mercadoria vendida, quando é um comércio. A gente vai ter o custo de produto vendido, quando for uma indústria. E nós vamos ter os custos de serviço prestado, CSP, quando se tratar de uma empresa prestadora de serviço. Por que que é importante essa definição aqui para nós, pessoal? É porque cada tipo de custo ele tem um lançamento diferente, né? Então, vocês vão ter uma matéria que é a contabilidade de custos, né? Algumas instituições chamam ainda de contabilidade decisorial, né? Ressaltando a importância dos custos no que tange a tomada de decisão das organizações. É uma matéria que eu considero absolutamente fundamental, imprescindível nas empresas, né? Na formação de vocês, né? E assim, é igual eu falo, bato sempre nessa tecla. Geralmente o profissional que tem bom domínio de mecanismos de rateio, mecanismos de custo, critérios de absorção, mecanismos de rateio, custos gerenciais, né? Geralmente ele é um profissional que tem ali algum tipo de diferencial no mercado. Então fica aqui, chama a atenção de vocês para isso. Bom, o que é importante aqui para nós é que, se for custo de mercadoria, você tem um critério para apurar o custo. Se for custo de produto vendido, é outro critério. Se for de serviço, outro critério. Vamos pegar aqui, por exemplo, dois custos básicos para que vocês possam compreender um pouquinho melhor o que o professor está falando para vocês. Vamos pegar, por exemplo, essa garrafinha d'água. Vamos dar duas situações. Na primeira situação, eu sou apenas um revendedor dessa garrafinha. Significa que eu comprei do fabricante, que eu comprei do lojista, que eu comprei de um atacadista, aliás, comprei do lojista, comprei do atacadista, e estou revendendo lá na minha lojinha, tá certo? Beleza? Então eu compro de alguém e repasso para essa pessoa. Muito bem. O grande detalhe, pessoal, dessa garrafinha de água, e é o ponto que eu chamo a atenção aqui de vocês, é que vamos supor que eu compre ela por R$10, então eu comprei a garrafinha por 10, eu vendi por 20. Qual é o custo dessa mercadoria para mim? Bom, inicialmente aqui falando, o custo dessa garrafinha é de R$10. Por quê? Eu comprei por 10, estou vendendo por 20. Então, o meu custo é o valor de aquisição desse bem, tá certo? Então, isso também vai valer para as matérias-primas, isso também vai valer para produtos secundários, mas para matérias-primas, produtos secundários, a gente vai verificar que tem outros mecanismos que vão interferir aí no cálculo. Muito bem. Diante disso, pensando aqui de novo no exemplo da garrafinha, esse custo, pessoal, todo o valor que estiver embutido para que o produto entre na minha loja, ele deve ser contabilizado, pensado a título do quê? Da entrada na empresa. Então vamos dar alguns exemplos. Vamos lá, vamos compreender como se dá isso aqui. Se a empresa, né, na hora que eu fiz a compra, vamos supor que eu comprei 10 garrafinhas dessa por R$10 cada. Então ali eu fiz uma compra de R$100. Mas eu paguei um frete para entregar lá para mim. Então eu comprei a garrafinha por R$10 cada, fiz uma compra de 100, paguei um frete, o motoboy me cobrou R$20 para entregar lá na empresa, né? Então emitiu a nota fiscal, tudo bonitinho. Pergunto para vocês, qual que é o custo de mercadoria a partir de então? Inicialmente eu tinha falado que era 10, mas, estou acabando de falar, eu tive um frete para fazer a entrega da mercadoria na minha empresa. Então esse frete, ele entra no custo da mercadoria? Entra. Por quê, pessoal? Porque se eu não tivesse frete, não teria como mercadoria chegar no meu estoque.
certo? Né? Então, nesse caso, eu vou ratear o valor do frete pela quantidade de mercadoria para apurar o meu custo. Então, por exemplo, se eu disse que eu comprei 10 garrafinhas por R$100, então o custo de garrafinha até o momento foi 10. Se eu paguei um frete, então vamos lá, 100 mais 20, 120. 120 dividido por 10 significa, então, que o meu custo de garrafinha passa a ser de R$12, tá? Então, isso é importante para nós? Porque a hora que você for contabilizar a entrada dessa mercadoria lá no seu estoque, você vai fazer, né, um lançamento, né, de cada garrafinha, não de 10, mas sim de R$12. O lançamento do estoque, cada uma entra como R$12. Isso é importante aqui para nós, para fins aqui da composição dos meus estoques. Isso é uma informação muito importante, muito relevante, tá certo? Então, pessoal, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai fazer o tratamento da informação. Se vocês ainda não tiveram, vocês vão ter, né, o professor que for trabalhar com vocês aí, opa, só um minutinho que molhou meu celular tudo aqui. O professor que for trabalhar com vocês aí a disciplina de custos, né, provavelmente ele vai explicar para vocês alguma coisa de operações com mercadoria, ele vai explicar para vocês critérios de custeio, que é o que a gente chama de métodos PEPs, WEPs e média ponderada. O PEPs, né, é primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS é o último que entra, primeiro que sai. E o custo médio, você faz uma média das entradas e saída e custeio. Então, você tem que fazer esse arranjo para lançar lá no seu estoque. Mas, para fins aqui do nosso momento, aqui da aula, o importante é isso. É você saber que frete compõe o custo. Ok? Você saber que quando a mercadoria entra lá nos estoques, você tem que mensurar o custo de aquisição dela para fazer o lançamento do estoque. Vamos pegar um outro exemplo agora dessa garrafinha vamos dar uma viajada aqui, né? Faz de conta que eu comprei essa garrafinha na fábrica, né? E veio lá na nota fiscal um custo com IPI, né? Então, faz de conta, o IPI 10%. Então lá, presta atenção, além dos R$100 das mercadorias, além dos R$20 do frete, veio mais um custo na nota lá de R$10 de valor de IPI. Muito bem. Quem é que paga IPI? Vocês vão ter uma disciplina chamada Contabilidade Tributária, que vai explicar isso para vocês. Mas, enfim, adiantando aqui também o processo, né? O IPI é Imposto de Produto Industrializado. Então, ele é um imposto acumulativo que as indústrias recolhem para o governo. As indústrias recolhem para o governo. Comércio recolhe IPI? Não. Ele paga o IPI, geralmente dentro da nota, quando ele compra da indústria. Tá certo? Então, como ele não tem como repassar isso, esse custo de IPI, ele também entra na composição dos estoques de empresas comerciais. Se for empresa industrial, não é bem assim, não. Mas se for de empresa comercial, é do jeitinho que eu estou falando agora. Então, ou seja, vamos pensar na nossa nota fiscal lá de compra. Então, eu comprei, né, uma mercadoria que custava R$10 por garrafa, tem mais um custo adicional de R$10 de IPI, então a minha nota foi de 110, e teve, né, uma nota fiscal do motoboy que fez a entrega por R$20. Então, quanto que saiu tudo isso? R$100 das garrafinhas, mais R$10 do IPI, mais R$20 do frete. Então, quanto que deu tudo? R$130. Significa que 130 dividido por 10, cada garrafinha vai entrar no meu estoque com um custo de R$13. Ok, pessoal? Vejam a importância da gente apurar o custo corretamente. Porque se eu lanço lá o valor de entrada errado, o valor do meu estoque fica errado. Se você mensura o valor do seu estoque errado, se você não sabe quanto custa a mercadoria para você, você não sabe qual que é o preço de venda, ou você está vendendo pelo preço errado.
Então, por isso que essa é uma matéria tão importante, tão decisiva, quando você vai fazer os cálculos, quando você vai fazer o processo contábil. Vamos dar mais um exemplo para que a gente possa continuar aqui a nossa explicação. Vamos fazer de conta que essas garrafinhas elas são muito pesadas e tem risco de roubo e tal. Então, o motoboy ele cobrou de você um seguro para transportar essas garrafinhas. Então, vamos pegar aqui, fazer de conta que ele cobrou aqui R$10 de seguro. Falou, ó, seguro de R$10, porque se caso roubar a garrafinha, você vai ter reposição lá do fornecedor, se quebrar, amassar, danificar, você vai ter a reposição devida. Estou dando exemplos aqui, digamos, meio aleatórios, só para que vocês entendam. Então, vamos de novo fazer continha. Eu paguei R$100 pela mercadoria, R$20 de frete, 10 de IPI e 10 de seguro. Totalizando tudo isso, deu quanto, pessoal? R$140. R$140 dividido por 10 garrafinhas. Cada garrafinha entra no meu estoque agora com custo do quê, pessoal? R$14. Então, tudo isso compõe o lançamento de estoque, quando a gente está falando de mercadoria. Então, tudo o seguro, inclusive, né, é o exemplo que eu costumo dar para os meus alunos. Só um minuto, por favor. O seguro, inclusive, eu deixo muito claro isso, dependendo do tipo de mercadoria que você compra, dependendo da característica, é fundamental que você pague seguro no transporte. Aí, para fins aqui estratégicos, né, você vai ter que saber se seu frete é CIF, se ele é FOB, se ele é CIF ou FOB, que a princípio são termos em inglês, né? Mas o que quer dizer isso? Quem é o responsável pelo pagamento do frete? Quem é o responsável pelo frete? É o vendedor ou o comprador? O que significa, pessoal? Se você é o comprador e você é o responsável pelo frete e você não pagou seguro de uma carga, vamos dar um exemplo. A carga foi roubada. E aí? Prejuízo seu. Olha que coisa séria isso. Você comprou uma carga, né? Igual eu trabalhava lá na fábrica de vidro, já citei aqui para vocês. Então, quando você trabalha o vidro, pode quebrar facilmente e tal. Então, nós sempre pagávamos seguros da carga. Por quê, pessoal? Porque poderia ali acontecer do caminhão tombar, ver uma batida e a carga quebrar, e a gente ia tomar o prejuízo. Então, nesses casos, o próprio transporte, o motorista passa num caminhão alguma coisa, às vezes o vidro, a placa de vidro chegava trincada. Nesses casos, a gente pagava o seguro e tinha ali a carga devidamente reposta, né, pelo o fornecedor. Bom, por que, pessoal, que isso é importante? Às vezes, já chegou casos mesmo, né? Uma vez o caminhão de vidro tombou na estrada, toda a carga foi perdida, certo? Então eram coisas graves, então você tem que pagar o seguro. E esse seguro, ele vai compor ali o preço de entrada do insumo, tá certo? Então, só para explicar para vocês. Então, geralmente, voltando aqui para a perspectiva do comércio, quando uma empresa, pessoal, ela faz aquisição de produtos e na nota fiscal, no meio ali dos gastos, todo gasto inerente à chegada daquele produto na empresa, né? O frete, o seguro, bem como impostos que incidam sobre o valor dos produtos, agregando valor aos mesmos. Cito pelo menos 2 aqui, né? Alguns, quer dizer, 3 pelo menos. O imposto de importação, os aspectos de desembaraço aduaneiro, né? A gente chama aqui, eu vou chamar aqui só de como se fosse um bolo, imposto de importação, o IPI, o ICMS, substituição tributária, né? Então, os impostos, bem como seguro, bem como o frete, entram na composição do valor dos estoques.
Vejam só, fazendo aqui, deixando claro o que eu acabei de explicar, que eu falei ICMS, ST. ICMS, substituição tributária. Porque o ICMS normal, ele é um tributo recuperável. Nesse caso, ele literalmente é lançado à parte do estoque. Ele tem uma conta específica para isso. É uma conta chamada ICMS a recuperar. Aí é diferente, é outra história. Mas a substituição tributária, que agrega valor ali à nota fiscal, essa sim, você também faz o devido lançamento. Então, meus bebês, né, mostrando para vocês como mesmo uma operação simples, né, que é um mero lançamento de CMV, né, que às vezes a pessoa fala, nossa, isso é um lançamento ridículo. Eu concordo, uma coisa boba de fazer, mas você tem que ter noção de que todos os gastos, né, todos os custos ali para a chegada desse insumo na tua empresa, literalmente compõem o custo de estoque, o valor de entrada no estoque. E você tem que lançar isso corretamente, porque senão, se você faz o lançamento errado, na hora que você apura a sua DRE, você está ali tendo uma propensão a calcular o CMV, né, a fechar um custo errado da empresa, tá bom? Ok? Muito bem. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui a informação do professor Eudícibus, né? Olha o que ele nos fala aqui. A apuração do custo das mercadorias vendidas está diretamente relacionada aos estoques da empresa, pois representa a baixa efetuada nas contas de estoques por vendas realizadas no período. Muito bem. Então, a gente já fez aqui, né, a conta de receita. Então, quando eu vendo uma mercadoria, eu vendo a mercadoria, então eu lanço lá um crédito na conta, né, de resultado, né, porque trata-se de uma receita, então eu lanço lá o devido crédito de receita por vendas e lanço a contrapartida. A contrapartida desse lançamento qual é, pessoal? A contrapartida desse lançamento é a condição de recebimento dessa venda. Se é à vista, caixa ou banco. Se é a prazo, conta clientes. Beleza? Todavia, entretanto, né, quando eu tenho que lançar o quê? Aquela mercadoria, ela saiu do meu estoque. Se a mercadoria saiu do meu estoque, eu tenho que apurar o custo. Então, a contrapartida da saída do estoque, da baixa no estoque, é a apuração do CMV. Toda vez que eu faço uma venda, eu dou baixa no meu estoque e esse lançamento já é apurado lá no CMV, ok? E aqui chamo a atenção de vocês, né, da importância disso, da importância do lançamento correto, né? Volto a repetir, a empresa que não sabe quanto custa as suas mercadorias, os seus produtos, provavelmente ela está colocando um preço de venda errado, e se ela coloca um preço de venda errado, provavelmente ela tem uma inclinação, uma propensão maior a ter prejuízo ali nas suas operações. Pode parecer bobeira, pessoal, mas tudo isso é muito sério e as empresas têm que fazer os lançamentos devidos, adequados, para evitar ali um desencontro nas operações. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Pessoal? Tem alguém na aula? O Éder, tô aqui. Ah, tá. Tá tranquilo aí, Lincoln? Tá ouvindo direitinho? Tá tranquilo. Ah, não. Bacana, tá? Beleza, então vamos continuar aqui. Então, gente,
esses lançamentos dessas mercadorias, quando é que você vai apurar o custo? Então, muita gente faz isso equivocadamente. Você faz o lançamento do custo no momento da compra? Não, hipótese alguma. Você vai apurar o custo dos estoques, literalmente, é no momento da venda. Porque, vamos lembrar, as contas de despesas, os valores que abatem ali os resultados, eles representam sacrifícios de bens, né, e direitos que você possui em prol da atividade social. Então, quando uma mercadoria sai do seu estoque, você está sacrificando um bem que estava ali em seu poder, um bem da sua propriedade, que era o estoque que você tinha, em prol de um benefício maior, que é o quê? Você sacrifica o estoque, mata, né? Acaba com o estoque porque você está realizando vendas para obter as receitas, tá certo? Então, isso aqui, por exemplo, é uma coisa que às vezes é comum, às vezes pode cair numa prova, e às vezes o aluno não sabe qual a contrapartida do CMV. Então, quando eu faço, né, um lançamento de saída ali, um lançamento a título de crédito no meu estoque, no ativo circulante, significa que eu estou ali tendo um custo de mercadoria, tá certo? Então aqui, volto a repetir, chamo a atenção de vocês da importância de você apurar adequadamente o custo dos estoques, tá certo? Né? Muitas empresas fazem isso errado e isso gera uma série de transtornos, ok? Muito bem. Então aqui a gente já falou, né, do custo de comércio, né, do custo de mercadoria vendida no comércio, custo de produto vendido na indústria e o custo de serviços prestados. A formulinha, deixa eu até olhar aqui, ok, voltando. Então, a formulinha, pessoal, para você apurar o CMV, opa, é essa que está aí na tela, né? E ela, gente, é um cálculo importante para nós, né? Mas, basicamente, o que é o CMV? CMV, né, uma formulinha de equação de primeiro grau, CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, você pega ali o estoque inicial, soma com as suas compras, então, ou seja, você pega aquilo que você já tinha, soma com aquilo que você comprou e subtrai o quê? Aquilo que sobrou. Logo, então vamos pensar de novo. Se eu pego o que eu já tinha, somo o que eu comprei e subtraio o que ficou, logo, o que é o CMV, pessoal? O CMV é aquilo que saiu dos estoques na empresa, né? Então, ela é uma conta, muitas vezes, muito bobinha, né? Que vocês podem ter por aí também na hora de uma prova, um concurso, é uma formulinha boba. Ela pode ser aplicada e vai ser aplicada com a mesma lógica para matéria-prima e tal. Só que, quando a gente fala de mercadorias, é só mercadoria. Custo de matéria-prima é outra história, custo de produtos complementares é outra história, custo de produtos secundários é outra história, tá certo? Então, muitas vezes, as pegadinhas na questão de concurso público e tudo, é o quê? É porque ele dá lá várias nomenclaturas, hashtag fica a dica aí para nossa prova, né? Ele coloca ali várias nomenclaturas ali no momento do cálculo e a pessoa se perde porque ela mistura os conceitos. Aqui diz, para fins do CMV, entram apenas as mercadorias. Matéria-prima, outros valores entram no cálculo do custo, mas de produto. E aí são coisas diferentes, tá certo? Então, a gente tem um exemplozinho bem bobinho, bem tranquilo aí na tela, né? CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final, né? Então, eu tenho estoque inicial de 49 mil, eu tenho as compras no valor de 37.680, né? Então, 49 mil mais 37.680, menos o meu estoque final, que aí foi definido por 19.500. Veja, substituindo então aqui embaixo os devidos, né? Os devidos fatores pelos valores aos quais eles representam. Então, nós temos aqui ó, os 49 mil mais 37.680
menos os 19.500, que é o que sobrou no estoque final. Então, somando os dois valores aqui, nós temos 86.680, menos o que sobrou no estoque, 19.500. Logo, o custo de mercadoria vendida, ou seja, aquilo que saiu dos meus estoques, está representado no valor de 67.180. Beleza? Em eventuais provas de concurso, né, pode acontecer, prova da própria do exame do CFC, pode ser, pessoal, que o pessoal peça para vocês, por exemplo, o valor das compras. Ele vai sempre aquela coisa, ele vai te dar 3 variáveis e vai pedir para você localizar. Então é igual uma equaçãozinha de primeiro grau, onde você isolava ali o x e literalmente fazia as devidas regras finais e encontrava o valor, né? Então aqui, por exemplo, eu isolando os valores devidos, por exemplo, se eu tivesse o CMV, tivesse o estoque inicial e tivesse o estoque final, facilmente eu acharia o valor das compras. Não tem novidade nisso, não tem literalmente, como é que eu posso dizer? Isso não tem segredo para ninguém calcular, para ninguém apurar. Beleza? Então, na nossa prova, nós temos lá uma questão de cálculo de operações com mercadorias, né? É uma questão, literalmente, tomem cuidado, né? O professor Éder já deu a deixa aqui da pegadinha com a questão das nomenclaturas, mas quando a gente fala de CMV, estamos falando apenas de mercadorias. Então, o que entra? Estoque inicial de mercadoria, entra compra de mercadoria, entra estoque final de mercadoria. Aquilo que não tem relação com mercadorias, obviamente, que são valores que são utilizados para compor e calcular outros custos, não o de mercadorias. Ok? Então, tomem atenção e cuidado com isso, tá? Muito bem. Bom, pessoal, agora a gente vai tratar aqui um pouquinho de algumas demonstrações contábeis, né? A gente já está literalmente entrando aí no final da nossa matéria. Hoje, nós estamos vendo aqui os tipos de demonstrações, vamos tratar aí dos tipos, as características, o que cada uma tem por objetivo. Na próxima aula, eu vou apresentar algumas dessas demonstrações e mostrar alguns detalhes, algumas coisas importantes para vocês. Vou pegar uma demonstração real de uma empresa que teve suas demonstrações contábeis publicadas aí para a gente poder analisar, né? Na outra aula, a gente vai ter uma atividade que eu vou deixar para vocês no portal, né, para fazer durante o horário da minha aula. São questões, né, só questões do CFC que estão relacionadas à nossa disciplina de estrutura de demonstrações contábeis. E aí, já na outra semana, já é a nossa prova e encerramos o semestre, graças a Deus, espero eu, que com todos aí aprovados, com um bom nível de conhecimento gerado, né, pessoal? Por mais que esse semestre foi difícil, por mais que esse semestre foi complicado, mas aos pouquinhos, graças a Deus, deu para fazer tudo direitinho, deu tudo certo, né? Volto a repetir sempre aquilo que eu falo, não é igual ao curso presencial, mas para aqueles que se separam nesse momento aqui de fato para a aula, ou ainda que depois assistem à aula, praticam as atividades que nós temos lá no nosso portal de pré-aula e pós-aula, né? Estão conseguindo fazer aí as atividades direitinho, né? Então, vamos lá. Bom, a gente falou muito do balanço patrimonial. Na nossa penúltima aula, falamos bastante da DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, né? Que vai ali mostrar como a empresa chegou ao seu resultado, se ela teve lucro ou prejuízo, e os detalhes inerentes a essa, né? Agora, nós vamos mostrar as outras demonstrações contábeis e vamos mostrar e tratar em linhas gerais da mesma, né? Das mesmas. Bom, primeira que nós temos aí é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, né? A DLPA. A DLPA, quando trata-se de empresas de grande porte, geralmente ela não vem,
ela vem numa forma mais elaborada, mais refinada, mais completa, que é a DMPL. Mas o que é a DLPA? A DLPA é o seguinte: nós mostramos e falamos aqui na aula, lembro bem o dia que a Josimara falou, não, professor, mas quando a empresa tem lucro no exercício, ela tem que colocar lá pelo menos lucro a distribuir, porque ela tem que dar destinação para o lucro. Nós verificamos isso, né? A legislação, ela, quando alterada, salvo engano, ali em 2009, né, nas mudanças das normas internacionais de contabilidade, conforme expliquei para vocês, ela literalmente faz com que o lucro da empresa seja dado um destino, seja literalmente feita a sua devida distribuição. Então, em linhas gerais, são vários os partícipes em comer essa torta, esse bolo chamado lucro na empresa. A própria empresa, muitas vezes, faz o que? O reinvestimento dos lucros. Os sócios decidem reinvestir os lucros. É uma possibilidade. Parte dos lucros, muitas vezes, são usados para fazer reservas de lucro, que é uma conta lá no balanço patrimonial. A gente viu isso no patrimônio líquido, tá certo? Parte dos lucros, literalmente, tem que ser pagos para quem, pessoal? Para os acionistas. Tem que ser feita ali a distribuição dos lucros, pagamento de dividendos, entre outros. É um processo também bastante comum. Outra fatia do lucro vai para quem? É feito, antes de chegar no lucro final, é feito por governo, né? O governo, ali através do imposto de renda e da contribuição social, que como vocês vão ver e vão aprender, são tributos sobre o resultado, e esses tributos sobre o resultado, eles são mensurados sobre o quê? Resultado, logo sobre o lucro. O governo também pega a fatia dele, tá certo? Muito bem. Então, outras vezes, a empresa ainda tem lá um programa de participação nos lucros e resultados, né? Às vezes ela paga para alguns diretores, para a alta direção da empresa, aspectos, aí ela remunera, dá bônus sobre os resultados organizacionais. Eu lembro bem, né? Só aqui fazendo um parênteses de uma situação que foi muito chocante e na época chamou muito atenção, foi quando as empresas lá americanas, né, as montadoras americanas, lembro bem do caso da Ford, da GM, né, as empresas ali quebrando, tendo prejuízos horrorosos, mas a sua alta direção tendo grandes comissões sobre os resultados da empresa, né? Pagando bônus ali sobre os lucros. Então, obviamente, os caras faziam toda sorte de tramóia contábil para esconder os prejuízos ou esconder gastos para aumentar os seus ganhos, né? Então, a DLPA, ela vai mostrar direitinho como foram feitas, né? Como foi dado a destinação para esse lucro. Ou ainda, qual a outra possibilidade? A empresa ter prejuízo. E se a empresa tem prejuízo, ela vai explicar claramente qual que foi o motivo desse aumento dos prejuízos da empresa, quais são os fatores ali que faz com que esse prejuízo da empresa aumente, e esse prejuízo da empresa aumentando faz com que o patrimônio líquido da empresa seja corroído, porque o prejuízo da empresa, né, corrói, diminui o capital próprio da organização, que é representado pelos recursos dos sócios e os acionistas ali no patrimônio líquido, tá certo? Né? Ela pode ser substituída pela DMPL. O que é DMPL, professor? DMPL são a demonstração de mutações do patrimônio líquido. Professor, o que é mutação? Olha, gente, só vocês lembrar lá dos X-Men, né? Os mutantes. O que era os mutantes? É porque eles mudavam, eles eram diferentes. Né? Então, ou seja, mutações nada mais é o que? O patrimônio líquido, ao longo de um ano, ele sofre alterações, ele sofre mudanças. O valor ele vai sendo alterado pelos diversos eventos contábeis que a empresa registra, né? Então, o que a demonstração do patrimônio, das mutações do patrimônio líquido, né, a DMPL, o que ela vai mostrar? Ela vai demonstrar, ela vai detalhar
se esse patrimônio líquido evoluiu ou se ele regrediu, no caso de prejuízo, né? E como fica a questão do lucro inserido aí. Então, ele pega os dados da DLPA, aprimora, evolui e compõe ali a DMPL, né? Então, ela é uma demonstração contábil muito importante. Ela, muitas vezes, ela é de grande interesse para os sócios, para os acionistas. Por quê, pessoal? Porque ela trata do dinheiro, especialmente deles. Ela trata do capital dos sócios, dos acionistas da empresa. Então, ela é uma demonstração muito, muito, como é que eu posso dizer? Não é desejada. Ela é muito apreciada pelos diretores, pelos sócios, pelos acionistas, porque ela representa o quê? O detalhamento de como fica ali o capital da empresa, tá certo? Então, os sócios, os acionistas gostam muito dessa demonstração, porque ela explica claramente como se deu o processo de evolução quando o patrimônio líquido subiu, cresceu por conta dos lucros, ou quando o patrimônio líquido diminuiu, regrediu por conta do prejuízo apurado. Tá certo, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas demonstrações para vocês. Alguém quiser perguntar, pode falar. Não, tranquilo? Muito bem. Só lembrando aí para quem chegou depois do começo da aula, hoje nós não vamos fazer o intervalo. A gente vai seguir com a nossa aula aí, né, até o término, por volta ali de umas 10 para as 9, 9 horas, por dois motivos. Primeiro, vocês, principal motivo, né, vocês têm aí as provas de proficiência, vocês têm aí as provas interativas, então o professor vai dar essa meia hora aí para vocês estudarem, tem os meus exercícios lá no portal, para que vocês também possam fazer. Então a gente vai dar um tempo para a prática, que é essa meia horinha, né, por conta do intervalo não realizado, né? E por conta da gente dar esses 30 minutos para vocês desenvolverem. Então é por isso que a gente vai acabar ali por volta das 9 horas. Esse é o motivo principal que nós vamos estar fazendo, né? Além disso, como eu comentei para os meninos, né? Por Lincoln e para Josimar, que estavam no começo da aula, hoje, literalmente, o professor Éder quase que mandou a mensagem para o Rodrigo falando que não tinha condição da aula. Muita dor de cabeça. Mas vamos tocar o barco, vamos fazer uma aulinha bacana aqui, né? Que são conceitos muito importantes, literalmente chega no momento agora da nossa matéria, mais conceitual, né? Então, hoje a aula, ela tem esse objetivo, a gente falar as demonstrações contábeis que existem e explicar o porquê delas, qual que é o objetivo, e na próxima aula eu vou apresentar, hoje eu vou mostrar para vocês, mas na próxima aula eu quero apresentar os detalhes, tratar com mais esmero, pegar uma demonstração contábil publicada, mostrar todo o processo de estrutura, como é que ela é feita, como é que se dá para poder fazer a publicação, entre outros, né? Então a gente vai ver isso direitinho na próxima aula, que é a nossa última aula teórica do semestre. Depois disso, nós vamos ter uma atividade lá no portal. Muito bem. Então, meninos, outra demonstração contábil, olha, essa, gente, eu considero, depois do balanço patrimonial e da DRE, a principal demonstração contábil. Vejam, e eu falo depois, não é porque é complicado, às vezes a gente fala de mais importante, menos importante, dá uma sensação que é mais relevante e tal, mas não é bem isso não. Para vocês terem uma ideia, e eu já falei isso para vocês, existe o padrão americano de contabilidade e existe o padrão europeu. Nós aqui, por conta, até mesmo, né, de aspectos colonização, entre outros, nós seguimos o padrão europeu de contabilidade. E para esse padrão europeu, para eles, é muito importante o quê? A mensuração do patrimônio e a compreensão das suas variações, de como esse patrimônio foi alterado. Então, ou seja, por conta disso, o balanço patrimonial e a DRE são as principais demonstrações contábeis. Então, a gente estuda profundamente a sua estrutura, a sua montagem, a sua confecção, como é que ela se deu, tá certo? Todavia, entretanto, porém, né? O padrão americano, claro que para eles também, obviamente, é importante compreender como se deu o balanço patrimonial,
Claro que para eles é importante compreender como se dá a DRE. Todavia, para eles, eles dão mais valor às movimentações ocorridas no caixa. Então, eles fazem ali um trabalho pormenorizado das movimentações do caixa, eles fazem muitas análises, né? Se o padrão europeu é focado em elementos econômicos, o modelo contábil americano é focado no modelo financeiro. Então, eles compreendem ali por meio da DFC, o que ela vai mostrar para a gente, né? As entradas e saídas, né? As diversas operações incorridas no fluxo de caixa e como que isso chegou ao lucro ou prejuízo na empresa. Então, ele vai mostrar claramente como a empresa, né, realizou ali as suas atividades operacionais, as linhas de financiamento e investimento. Então, ele indica claramente como a empresa está captando e aplicando. Então, como ela capta recursos e como ela faz a aplicação dos mesmos, como é que ela investe e, por conta disso, como é que ela chega nos resultados. Então, os americanos adoram a DFC, eles fazem análises pormenorizadas dela, né? E eles conseguem ali mensurar os aspectos de lucro, fazem o detalhamento e é muito, muito interessante, né? Eu tenho um amigo que eu até tinha marcado de estudar um pouco mais com ele, porque é impressionante, é assustador, né? Ele trabalha numa empresa que tem uma matriz americana, então assim, ele tem um domínio da DFC, tem um domínio, por exemplo, né? E é engraçado que nós geralmente temos um domínio maior do que do balanço patrimonial, da DRE, né? E ele é da DFC. É impressionante como ele conhece a DFC da empresa, né? Ele precisa, né? E deixando claro que DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, não é uma simples desk, né? Desk é um termo grosseiro, não existe essa demonstração contábil, mas muita gente chama de desk o quê? A demonstração de entrada e saída de caixa, que é como se fosse o livro caixa daquela empresa pequena ou daquela empresa ali do verdureiro tal, que eles fazem, né? O quê? Os caras controlam ali o livro caixa é uma desk. O que é uma desk? Ele coloca ali o saldo inicial do dia, coloca o que entrou e o que saiu, o que entrou e o que saiu, apura o saldo no final do dia, transporta para o dia seguinte e aí ele vai fazendo a apuração ali diária no seu livro caixa. Claro que é é importante, claro que ali você tem as movimentações, mas não é disso que nós estamos aqui tratando, né? Elas vão mostrar as movimentações incorridas no caixa, mas elas mostram os grupos de análise, os grupos ali tem o método direto, o método indireto de apuração contábil financeira. É espetacular como funciona, como ele faz análise disso, né? Recomendo que vocês procurem aí artigos, tem muito artigo que trata desse assunto, porque é muito, muito importante. Eu acho, é uma demonstração contábil que eu gosto bastante, mas é igual eu estou aqui explicando para vocês. Eu mesmo não tenho um domínio absoluto sobre ela, né? Exatamente porque em tese aqui no Brasil nós usamos pouco a demonstração de fluxo de caixa, principalmente pensando aqui em pequenas e microempresas, geralmente nem contador nem faz, o que é uma pena, deixando claro aqui para vocês, tá? Bom, a próxima demonstração contábil que nós temos aí na tela, né, é a demonstração do valor adicionado, a DVA, né? A DVA, ela é um informe contábil que ela vai mostrar o seguinte: a riqueza gerada pela empresa, o lucro ou o prejuízo, quando a gente pensa em riqueza e geração de lucro, por conta da geração de lucro ou prejuízo, como é que foi feita a distribuição? Então, ela vai, de novo, trabalhar de modo sintetizado, mostrar o seguinte: como a empresa gera riqueza, quais são as principais fontes de riqueza na empresa, geração de lucro, o que de fato a empresa está fazendo nesse sentido, né? E como essa riqueza foi formada e como ela foi feita a sua devida distribuição, né? Então, é uma demonstração contábil bem interessante. No Brasil, eu não vou dizer, sim,
a não ser analistas que fazem análises mais profundas ali e tal, mas geralmente, digamos assim, é meio ruim eu falar isso, né? Mas não estou dizendo que ela não é importante, não estou dizendo que ela é irrelevante, mas estou dizendo que ela tem, ela é pouco utilizada do ponto de vista prático no processo do dia a dia, tá bom? Talvez em grandes corporações, alguma empresa de maior porte tenha uma utilidade diferente, mas ela, claro que ela faz parte de um rol importante de informações, só estou deixando claro que ela não tem uma grande, comparada às outras que eu citei até aqui, elas não são tão utilizadas. A DOAR, que é a demonstração das origens e aplicações de recursos, ela era obrigatória para todas as SAs ou empresas com patrimônio líquido superior a 1 milhão, né? Mas com as reformas contábeis, pela Lei 11.637 ou 38, 11.637, fiquei na dúvida do número agora, mas pela legislação de 2007, ela foi ali abolida, então ela parou de ser exigida. Mas se você pegar aí empresas, demonstrações contábeis antigas, você verá que existia a DOAR, tá certo? Bom, a próxima demonstração contábil que nós temos aí é o balanço social, né? O balanço social, quero deixar claro para vocês aqui, eu já vi, né, colegas dizendo que nem é uma demonstração contábil. Eu confesso para vocês que esse é um debate ao qual eu prefiro, é uma seara a qual eu prefiro não debater. Ela é sim informações contábeis, financeiras também de grande relevância, mas é porque o que ela apresenta, muitas vezes ainda ela é desprezado ainda por alguns grupos da nossa sociedade, o que é uma pena. Muito bem. O que faz o balanço social? Bom, as nossas empresas hoje, por conta, né, dos fatores de cunho ambiental e social, a pressão da sociedade, entre outros, as empresas elas são obrigadas, por A mais B, a apresentar mecanismos de responsabilidade social, né? Aspectos relacionados à sustentabilidade. Então, por conta disso, ela obviamente, que ela tem que, ela mostra para a sociedade que, olha, eu cuido aqui de uma creche, eu faço cesta básica e tal. Então, essas ações que outrora ficavam apenas no campo da comunicação, muitas vezes no campo ali do marketing da organização, hoje cada vez mais é solicitado, até por conta de aspectos relacionados à isenção tributária, captação de recursos, entre outros, é solicitado para essas empresas que elas tenham mais transparência nas suas ações. Desde assuntos relacionados à sustentabilidade, consumo de água, papel, gasto de energia elétrica, gasto de combustível, horas trabalhadas, salários pagos. Então, todos esses aspectos, né, até mesmo aspectos relacionados de responsabilidade social. Então, você tem que apresentar os resultados disso, você tem que apresentar o que você tem feito, você tem que apresentar os números dessas informações. Não pode mais ficar apenas num campo do marketing. Então, essas demonstrações contábeis hoje, principalmente para empresas que desejam ter uma imagem, melhorar a sua imagem perante a sociedade, elas precisam apresentar o balanço social. Fiquei agora aqui numa dúvida, tá? Que, honestamente, até esses dias atrás um aluno me perguntou de uma outra disciplina que eu leciono, e eu confesso que me fugiu aqui exatamente, sobre a obrigatoriedade da mesma, de quem está obrigado e o que ele tem que apresentar. Eu confesso para vocês que me ficou essa dúvida agora, eu vou atrás dessa informação e passo na nossa próxima aula, tá? Então, todos esses aspectos de cunho econômico, social,
relacionamento com a comunidade, serviços de benfeitoria, boas práticas que a empresa está fazendo e que muitas vezes ficavam, né, outrora, apenas num campo retórico de comunicação, de propaganda, de marketing, hoje ela precisa traduzir isso em números, em um documento formal, a qual ela deixa claro de modo pormenorizado e detalhado quais são as práticas as quais ela vem desempenhando e os números, né? Então, por exemplo, se a empresa tem ali um programa de parceria com uma creche, quantas crianças tem, quantos programas ela está atendendo, entre outros, né? Só para dar um exemplo para vocês, né? A Natura, ela tinha um programa chamado Crer para Ver, não sei se tinha ou tem, fiquei na dúvida agora, acho que ainda tem, né? Se tiver alguma menina aí na sala que vende produto Natura ou que compra regularmente e lembrar lá da revistinha, pode me falar aqui, né? Me interromper e falar. Tô falando menina porque geralmente é o mais normal, né? Mas se algum menino aqui na sala, eu mesmo compro muito produto Natura, mas eu não me atento aos detalhes da revista. O que acontece? Ela tinha um projeto social chamado Crer para Ver. Então, ela tinha um hall de produtos. Esses produtos, todo o lucro desses produtos vendidos eram destinados para a manutenção desse projeto, que tinha por objetivo o quê, pessoal? A melhoria de escolas públicas e programas sociais relacionados à educação aí pelo país, né? Então, tem camiseta, boné, lápis, caneta, tem todo um hall ali de produtos aos quais todo o lucro gerado, então a empresa ali pegava, vendia esses produtos, só tirava ali os custos de cunho, muitas vezes tributário, aspectos de custo, e o restante era destinado para essas operações. Ora, ela tem que apresentar dados disso. E se ela estiver desviando recursos do programa? Não estou dizendo que a Natura está fazendo isso, não estou levantando nenhuma suspeita. Eu estou dizendo o seguinte: se a empresa estivesse fazendo isso, às vezes poderia estar gozando de imunidades e isenções tributárias, de benefícios. Imunidade e isenção não, deixa eu refazer a frase. Ela poderia estar gozando de benefícios tributários indevidos e não estava ali dando devidamente, prestando contas para as sociedades dos mesmos, né? Então, as empresas hoje, elas publicam essa demonstração, né? E que lá tem todos os detalhes de tudo que está acontecendo. É uma demonstração contábil extremamente interessante para vocês analisarem, né? Se você pega, por exemplo, o balanço social da Vale, principalmente por conta dessas questões aí do rompimento das barragens, esses crimes odiosos, essas situações terríveis que aconteceram aí no nosso país, elas demonstram, lá ela explica direitinho as questões relacionadas aos recursos transferidos para a Fundação Renova, como ela faz ali os programas sociais dela, aspectos relacionados a reflorestamento, porque ela tem uma atividade de forte impacto ambiental, então ela presta contas para a sociedade nesse sentido. Então é bem interessante, né, essa demonstração contábil. Volto a repetir, né? Realmente aqui é um pecado, tem uma falha do professor, e peço desculpas por isso, né? Me fugiu aqui exatamente quem está obrigado a apresentá-la. Eu de cabeça que eu posso afirmar para vocês uma coisa: todas as empresas que têm capital aberto na Bolsa, eu tenho quase certeza que apresentam. Todas as empresas de capital aberto na Bolsa, tenho quase certeza que apresentam, até por conta de ser uma obrigatoriedade ali da Comissão de Valores Imobiliários, né? Mas eu vou pegar ali o CPC que trata disso, vou pegar a norma que trata disso e trago depois a informação correta para vocês, né? Temos ainda aí a questão das notas explicativas. Vejam, pessoal, não dá para afirmar que nota explicativa é uma demonstração contábil, né? Não é bem isso. Mas ela é um complemento, ela é um elemento obrigatório agregado a todas as demonstrações contábeis. Então, toda e qualquer demonstração contábil que eu citei para vocês aqui, por exemplo, né, nas aulas, balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, DFC, DMPL, DVA, tal, todas elas
Em seguida à apresentação, elas vêm ali como se fossem notas de rodapé que destrincham todos os valores contábeis ali, né? Então, como nós já dissemos, as demonstrações contábeis, muitas vezes, elas são as informações resumidas, simplificadas. Então, ali, muitas vezes, dentro das contas, temos ali na apresentação das demonstrações, temos contas sintéticas, mas nós aprendemos que dentro dessa conta sintética tem várias contas analíticas que compõem aquela conta maior, que compõem aquele número maior. Então, as notas explicativas é um processo organizado e ordenado de explicação para o mercado da composição e das operações relacionadas a todas as contas, né? Então, principalmente para as pessoas que fazem análise de demonstrações contábeis, análise tradicional de demonstrações contábeis, né, o que a gente chama de análise tradicional, o pessoal foca muito nessas notas de rodapé, né? Chama a atenção que quando você pega lá, por exemplo, o que a gente chama de informação, publicação de um balanço, muitas vezes o balanço tem 100 páginas, 120 páginas. A pessoa fala, mas que diabos é isso? Por que é tão grande? Por causa das notas de rodapé. Geralmente, as notas de rodapé, depois dos números apresentados ali, as notas de rodapé ocupam páginas e mais páginas de explicação e composição dos valores que ali estão, né? E por que a empresa utiliza isso? Entre outras coisas, né? Esse rol de informações adicionais visa dar mais transparência, mais clareza, evidenciar todo o procedimento contábil, transmitindo confiabilidade para o mercado, confiabilidade para os investidores e outros grupos de interesse, tá? Então, as notas explicativas, elas são obrigatórias. Salvo engano, tem um CPC que trata só delas, para explicar direitinho como é que deve ser feita a montagem e exposição das mesmas, tá certo? Tem todo um ordenamento para tal. Acredito que em contabilidade avançada, ou talvez em teoria contábil, estou na dúvida, mas acredito que alguma disciplina aí para frente vai tratar dessa questão das notas explicativas e de todo o universo de informações que compõe. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Tá certo. Hoje vocês estão ainda mais quietos do que nos outros dias, né? Uma maravilha. Então aqui a gente trouxe, por exemplo, uma demonstração contábil de uma empresa. Eu até fiquei na dúvida agora que empresa é essa. Agora fiquei na dúvida que empresa foi essa que eu peguei. Eu lembro até que eu utilizei também na aula de auditoria. Tô na dúvida se foi a Natura. Tô na dúvida. Depois qualquer coisa eu olho para vocês. Então aqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, um balanço patrimonial. Vejam que ele está apresentado num formato um pouquinho diferente. Ao invés dele estar com as contas do lado esquerdo, ativo, e do lado direito, passivo, ele apresenta de modo corrido. Todas as contas do ativo, depois todas as contas do passivo e PL. Tá certo? Então aqui, ó, conforme vocês já estão acostumados, vejam que tem aqui toda a nomenclatura das contas do circulante. E aqui, olha só que estão vendo aqui, pessoal? Para cada conta tem uma nota explicativa. Estão vendo aqui, ó? Então, essa nota explicativa aqui destrincha e demonstra como se dá a composição desse valor. Então, no lado principal aqui, sempre tem a informação do ano, do último ano, do ano em questão, e imediatamente ao lado vem as informações contábeis do ano anterior. Então, aqui você tem os dados de 2018 e você pega os dados consolidados de 2017. Por quê, pessoal? Principalmente para fins de comparabilidade básica, né? Para que as pessoas possam ver uma informação e outra aqui de modo mais fácil. Então, por exemplo,
você pega uma empresa como essa, só se você bater o olho aqui, você fala, caramba, olha, o ativo circulante da empresa encolheu, né? Você tinha um total de ativo circulante em 2017 na ordem de 3,5 milhões, e quando foi em 2018, o ativo circulante da empresa ele foi para 2,8, né? Quando você pega aqui, só de você bater o olho na demonstração aqui, você já sabe o porquê se deu isso. Aqui em cima vão informações muitas vezes da empresa e aqui do lado da controlada e controladora, né? Ou seja, a empresa matriz que controla o grupo e tal, né? Então aqui, por exemplo, a gente percebe o porquê. Tá aqui, olha só, títulos e valores imobiliários. Então a empresa, ela tinha um grande valor aplicado em operações de mercado, em ações, né, entre outros ali, né? A gente teria que pegar a nota explicativa 7 para compreender mais o porquê dessa redução, mas olha só, de 1,9 milhão caiu para 923 mil, né? É muito comum também, nossa, mas milhão, gente, é muito comum esses números aqui estarem em milhares de milhão. Então, por exemplo, pô, imagina você colocar 1 bilhão aqui, precisaria colocar mais 3 zeros para cá, mais 3 zeros para cá, ficam números muito grandes para você trabalhar e enxergar. Então, geralmente, as demonstrações contábeis, estruturalmente, elas são, principalmente quando são grandes empresas, elas são apresentadas em milhares de milhão, né? Você tem que multiplicar esse número aqui por milhão, tá certo? Ok? Então, vejam aqui que esse é um motivo principal, né, da queda aqui, né? O fator principal. Aí você tem aqui os não circulantes da empresa. Vejam que é muito comum as empresas, elas destrincham um pouco o realizável a longo prazo, né? O realizável a longo prazo, ela destrinchou um pouco mais. Mas os grupos de investimento imobilizado e intangível, se você quiser saber a composição dessas contas, você vai ter que ir lá, ó, nas notas explicativas, né? Verificar lá as notas explicativas que mostram essa composição. Se você bater o olho aqui, ó, tá o número sintetizado, tá certo? Então aqui temos os total dos ativos. Aqui, olha, mesma coisa, ó, passivos e patrimônio líquido. Olha para vocês, ó, o grupo controladora e o consolidado. Consolidado é o número completo do grupo, controlador é só dessa empresa aqui em questão, né? Então aqui, de novo, você pega aqui, ó, todas aquelas contas que nós vimos lá atrás, que nós explicamos detalhadamente, estruturalmente, né, a montagem do balanço patrimonial para vocês e a composição delas. Chamo de novo a atenção aqui para as notas explicativas, conforme vocês estão vendo aqui do lado, né? Não circulantes, e depois aqui eu tenho todo o patrimônio líquido. Então, né, a gente viu, você vai ter a DMPL que vai destrinchar esse grupo de conta aqui, né? É muito, muito bacana, muito legal você ver esse tratamento. Aqui a gente tem a DRE da empresa, né? Olha aqui o que ele coloca aqui embaixo, a título de informação para os usuários de informação contábil. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, com certeza. Então aqui, ó, todo o rol dessas notas explicativas, e isso, gente, é que é o bacana. Então, por exemplo, eu quero saber o que são essas receitas financeiras e despesas financeiras. O que se deu aqui a composição? O que é formado isso? Muitas vezes isso é informação muito importante para o pessoal dos bancos, para saber o que a empresa está realizando aí a título desse tipo de informação, que ela está pagando de juros e tal. Então, ele vai lá, por exemplo, na nossa explicativa 26 e mostra claramente como se dá o rol desses pagamentos, desse tipo de informação, certo? Né? Então, aqui nós temos a DRE, ó, dedutiva. Lembra que a gente falou isso? Ela é dedutiva. Aqui eu não lembro se eu dei uma deslinchada. Vejam que nós já está apresentado da receita líquida para baixo, né? Então, ou seja, aqui ele não apresentou o faturamento bruto e as deduções. Bem comum, é normal, né? Provavelmente, se a demonstração contábil está desse jeito mesmo, que eu acredito que esteja, a nota 23, ela vai dar uma explicação aqui de como se deu essa composição, como se chegou a esse valor. Então, olha só, custo dos produtos vendidos, lembra do que a gente disse? Então, a gente já sabe, isso aqui é uma indústria, né? Ah, que tipo de empresa é? Né? Então, com base nessa informação que está aqui, você tem certeza absoluta. Trata-se de uma indústria, ok? Então, aqui, ó, lucro bruto, todo o rol de despesas, olha só,
com vendas, marketing, logística, depois administrativa, P&D, TI, projetos, né? Olha só, perda por redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes. Olha aquela conta de devedores duvidosos, a despesa de devedores duvidosos, ela vai estar aqui dentro, né? E vai estar lá sendo detalhado. Toda a parte de resultado de equivalência patrimonial que nós já havíamos citados anteriormente. Depois a gente tem outras despesas e receitas, que é o campo aqui de baixo. Vem toda a parte financeira. Aí olha só, o lucro antes do imposto de renda. Aqui os valores, a provisão de imposto de renda e contribuição social que serão recolhidos. E aí ela chega ao lucro líquido do exercício, né? E aqui embaixo tem as informações por ação, tá certo? Muito bem. Aí a gente vai ter... essa aqui eu não citei. Essa aqui ela traz... Como é que eu posso explicar? Ela vai trazer um detalhamento maior dos resultados abrangentes, né? Que é a demonstração dos resultados abrangentes. Ela é como se fosse o seguinte, ela dá uma continuidade da DRE. Ela pega, né, o lucro líquido do exercício e ela destrincha os valores aqui, explicando qual que foi o resultado abrangente, o resultado final. É como se ela fizesse um detalhamento maior das composições de lucro e prejuízo da empresa, tá certo? Aqui, gente, a DMPL, infelizmente, ela é uma demonstração muito grande, ela é muito larga, né? Então aqui não tem, talvez a visualização não está muito legal, mas olha o que eu chamo para vocês, ó, de novo, as notas explicativas. Então aqui você tem, por exemplo, o grupo de reservas de capital, olha aqui o grupo de reservas de lucros, lucros acumulados, dividendo adicional proposto, ajustes de avaliação patrimonial, capital social, ações em tesouraria. Então, você começa colocando valor aqui nos campos, tudo o que aconteceu na empresa, tudo o que aconteceu. Olha só, ele pega o saldo 2016, depois ele coloca tudo que aconteceu em 2017, tudo que aconteceu em 2018 e chega aos saldos finais aqui embaixo, que você, pegando aqui, ó, patrimônio líquido total. Então, todas aquelas contas que você tem lá, aquelas também são representadas, mostrando como se deu as mutações e alterações e como você chega no valor aqui do patrimônio líquido. Olha só, 2.574, 902, acho que é 2574, o número que está aqui é o 284, 2874. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Olha aqui o balanço patrimonial da empresa. Olha aqui, ó, total do patrimônio líquido, 2.574.102. Estão vendo? Então, eles vão detalhar aqui, ele explica exatamente o que aconteceu da empresa para chegar nesse lucro. Então, por isso que essa é uma informação muito importante, que você tem todo o detalhamento, toda a explicação de como essas contas foram alteradas e movimentadas, né? Aqui ainda eu trouxe para vocês a DMPL. Aqui o que eu fiz? Eu peguei o recorte tanto dessa parte superior quanto das contas aqui ao lado e trouxe maior para que vocês pudessem ver, né? Lembrando, pessoal, que esse material já está devidamente publicado lá no nosso portal. Então a gente tem aqui tudo detalhadinho para vocês. Tudo bem? Ok? Muito bem. Aqui nós temos a demonstração dos fluxos de caixa. Eu coloquei ela em duas partes. Aqui, eu coloquei ela em três partes aqui. Vamos pegar aqui, ó, um pouquinho para vocês. Olha aqui, ó, fluxo de caixa das atividades operacionais. Então ele vai descrevendo tudo que teve de variação, ó, lucro líquido do exercício. Olha aqui, ó, ele pega aqui pelo lucro da empresa e ele vai destrinchando todas as operações que teve movimentação de entrada e saída, até que ele explica que, ó, redução dos ativos, redução dos passivos, caixa gerados pelas atividades operacionais, outros fluxos de caixa, até que ele explica no final aqui se a empresa teve aumento ou redução no caixa e seus equivalentes de caixa. Essa é uma demonstração contábil espetacular, mas deixei claro para vocês, né? Admito, eu não sou muito especialista nela não, né? Não é a minha principal habilidade. Igual eu falei para vocês, já tenho data marcada aí para estar estudando um pouco mais com meu colega, para compreender mais a composição dela, porque é uma demonstração muito rica de informações e que muitas vezes nós menosprezamos ou estudamos um pouco por cima, né? Igual eu disse para vocês, não é uma desk que mostra entrada e saída de caixa. Ela mostra
como se dá a composição do lucro e prejuízo das empresas pelas movimentações financeiras. É muito, muito bacana, né? A DVA, né, que mostra aqui a questão dos valores adicionados. Então, ela pega aqui de novo ao campo das receitas, explica aqui a questão dos insumos, mostra qual foi o valor adicionado, retenções, valor aqui de depreciações e amortizações que foram utilizados para fins aqui de extração na hora da DRE lá, né, de extração de lucro, né, excluindo, diminuindo o lucro. Aí depois ela mostra distribuição desse valor adicionado da riqueza da empresa, como é que se deu. Então aqui é para pessoal, para impostos, para dividendos, despesas financeiras, ela mostra tudo bem detalhadinho e tal, né? Então, por fim, a gente chega nas estruturas aqui da DRE, né? Que as notas explicativas, a gente deixou claro aqui na explicação lá atrás, elas apresentam informação acerca das demonstrações contábeis, ela vai mostrar todo o rol de política e de processo contábil, como foi exercido, ela vai determinar algumas contas. Na próxima aula a gente vai pegar algumas para mostrar para vocês como é que a empresa fez, se às vezes tem algum critério contábil duvidoso, ela vai destrinchar, ela vai explicar, né? É muito, muito, muito interessante, né? Ela é obrigatória, segundo os pronunciamentos contábeis, né, os CPCs, né? E como eu disse, ela prover, né? Ela tem por objetivo prover informação adicional, complementar, para agregar ainda mais informações às demonstrações contábeis. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Por favor. Não, nada. Bom, então, deixa eu só parar aqui então a apresentação. Muito bem, então vamos voltar aqui nesse momento. Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula de hoje, ela se encerra por aqui por causa desse motivo, igual eu já expliquei anteriormente, né? Nós vamos agora, vocês têm um tempo aí para literalmente, tem atividades minhas lá no meu portal, pré-aula, pós-aula, aquilo que eu já falei para vocês. Vocês ainda têm que se preparar adequadamente aí para avaliação de proficiência aí na próxima semana. Então, já vão entrar também no período aí de avaliações interativas. Então, os 30 minutos do intervalo, mais esses 30 minutos que eu estou dando aí para vocês, é exatamente para suprir isso, fazer e tudo, né? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, para esclarecer algum aspecto que vocês precisem. Sabem disso, que é só me chamar, tá? Semana que vem, a nossa aula vai estar bem focada nisso. Vamos fazer totalmente uma aula voltada para mostrar as demonstrações contábeis de uma empresa que que eu analisei há pouco tempo, então eu tenho ciência dela, vai explicar mais detalhes para vocês, vou mostrar direitinho. Fiz isso, né? Feito isso, aí o que eu faço? Vou explicar, dar detalhes, vou mostrar para vocês algumas questões do CRC que envolve a nossa disciplina, e na aula seguinte nós vamos fazer uma atividade no portal, né? Porque era marcado para a semana interativa, como vai ter aula. Nós vamos fazer uma atividade lá no portal específica para fins de treinamento, orientação, uma atividade dura, que só com questões da prova do Conselho Regional de Contabilidade, vocês possam compreender e já sentir essa pegada aí de como é na prática. E por fim, aí sim, na outra semana, salvo engano, no dia 3 de dezembro, né, é a nossa prova e a gente se despede do semestre. Espero que todos possam ter um bom desempenho e tal. Qualquer coisa, pessoal, estou à disposição. Focar, fazer as atividades para a gente depois fazer uma boa prova. Depois eu vou mandar mais uma atividadezinha para uma revisão da prova, tá bom? No mais, é isso. Material lá no portal, focar nos estudos, atividade pré-aula, pós-aula, tudo lá direitinho. Aproveitem esse tempo aí a menos, né? Não vai dormir mais cedo, não. Não vai ver novela, não vai ver a Geisa. Vai estudar, que você vai ganhar mais, tá bom? É isso, pessoal. Então, agradeço aí o Lincoln, a Josimara, que estava conosco até agora, Clarice, Denis. Obrigado aí, pessoal. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijão, uma boa noite para todos. Obrigado pela presença. Vamos lá, vamos praticar agora, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, boa noite. Boa noite, Lincoln. Com Deus. Obrigado pela presença, querido.